Então vamos lá, com o nosso bate-papo de hoje. Eu quero chamar aqui no palco para falar com a gente um pouquinho Cássio Spina. Boa noite, Cássio. Seja bem-vindo. Boa noite, É, viu? boa Novamente. noite, Prazer ter Cássio. você aqui, agradeço o convite aqui, muito bom estar com você aqui. Maravilha. Ô, Cássio, como a gente sempre começa, fala pra gente quem é o Cássio Spina. Tá bom. Bom, essa minha origem é como empreendedor, né? Fui empreendedor por mais de 20 anos na área de tecnologia. Né? Atualmente sou fundador e presidente da Anjos do Brasil, né? Que é uma organização sem fins lucrativos, e também sou sócio, né, da Alia Ventures, que é uma gestora especializada na área de Corporate Venture Capital. Maravilha, excelente. E o nosso bate-papo aqui hoje vai ser sobre o tema, eu já falei aqui pro pessoal, né? Corporate Venture Capital, como transformar sua empresa investindo em negócios inovadores, em startups. Mas antes, eu gosto de perguntar, né, para alinhar as pessoas que estão ao vivo, o que é Corporate Venture Capital e como que está a ligação com esse universo das startups? Perfeito. Bom, acho que Venture Capital é uma prática já mais conhecida, mas para quem não conhece, né, sempre tem, é a atividade de você investir, né, principalmente negócios inovadores, né, chamadas startups. Né? O Corporate Venture Capital é esse investimento realizado por empresas que têm um objetivo, além do retorno financeiro do investimento em si, mas também buscar retorno estratégico, geração de sinergias, né, desenvolvimento de negócios conjuntos, enfim, coisas que vão além só do retorno do próprio investimento em si. Então, essa é a definição importante de Corporate Venture Capital. Ah, maravilha, excelente. Vamos lá então, assim, e nesse no ecossistema, né, de inovação, qual é o papel das empresas, tá? Ao adotarem estratégias de corporate venture capital. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, qual é o papel delas? Claro. Não, então, normalmente, assim, existem várias estratégias distintas, depende muito dos objetivos que cada empresa tem, né? Existem empresas, como por exemplo, posso citar aí, né, informação pública, Intel Capital, Qualcomm Ventures, que elas têm o objetivo de investir em startups que vão, de certa forma, usar direta ou indiretamente, né, os chips que eles produzem, os processadores que eles produzem, né, ou gerar demanda de capacidade computacional, que automaticamente, né, indiretamente, isso gera demanda para elas. Né. Existe até um caso, né, nessa mesma estratégia histórico, muito antigo, de uma empresa chamada Dupont, né, uma empresa que acho que muitos talvez conheçam, na área de produtos químicos, né, derivados químicos, e que investiu numa chamada startup, né, não chamava assim naquela época, há mais de um século atrás, chamada General Motors. Né. E a estratégia deles era essa, falou, vamos ajudar essa empresa a se desenvolver porque ela vai consumir nossos produtos. Né. Então, essa é uma das estratégias, né? Mas existem várias outras. Podem existir estratégias de transformação, que são mais, hoje em dia, são mais até interessantes para as corporações. Né? Muitas corporações percebem que, né, a evolução tecnológica que está acontecendo muito rapidamente, elas sabem que sozinhas não vão conseguir, talvez, fazer essa transformação dos seus negócios. Então, elas buscam investir em startups que têm mais agilidade, mais flexibilidade, maior tolerância a riscos, para fazer essas inovações e elas, né, eventualmente, estarem não só aprendendo, mas trabalhando conjuntamente para também transformarem seus negócios junto com essas startups. Né? Então, essa é uma outra estratégia possível. Enfim, tudo vai depender realmente, né, dos desafios que essa corporação tem, da visão que ela tem, né, de médio e longo prazo. Normalmente são investimentos pensando no médio e longo prazo, para conseguir, né, como eu falei, gerar inovação para os seus negócios, e com isso conseguir fazer o crescimento deles. Ah, excelente, entendido. Então, assim, nesse universo das startups, que tem muita, ainda mais agora nessa era tecnológica que nós estamos, né? Muita coisa nova surgindo, o Cássio. Não sei se você tem ver dessa forma, com o aumento da tecnologia, com a chegada da IA, por exemplo, que agilizou muito os processos, né? Da, da parte de inovação, da criação, né? Facilitando essa vertente, né? Então, assim, por que que as empresas hoje, até para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui agora, né? Por que que as empresas hoje devem considerar investir em startups por meio de corporate venture capital?
Então, o Corporate Venture Capital, né, é um instrumento que viabiliza essa operação, né, porque você tem toda uma estrutura preparada para fazer esse investimento, dentro das boas práticas de mercado, que possa gerar essas sinergias e, ao mesmo tempo, criar, vamos dizer assim, não é bem uma barreira, mas um canal de comunicação que seja mais fluido, né? Porque é natural, assim, né? Toda startup, ela quando olha uma grande corporação, ela sempre fica pensando, putz, essa corporação, será que não vai engessar, não vai, né, os processos vão ser muito burocráticos, muito travados, né? E isso assusta e às vezes até afugenta a startup, né? A hora que você cria uma estrutura de um corporate venture capital, claro que desde que, como eu falei, tem aí umas boas práticas, seja bem estruturado, você cria uma camada aí que vai de relacionamento com as startups, que vai poder ser mais ágil, mais flexível e mais adaptável a essa. Ô Cássio, tá dando uma travada É um elemento. mesmo. Eu não sei, tá dando uma queda mesmo. Vamos fazer o seguinte, você quer tentar entrar pelo celular? Pra gente Eu vou fazer um tentar teste? reconectar aqui só um segundinho. Tá. Tá, vamos lá, só um minutinho. Aqui faz ao vivo, gente. Não tem Acho que tá. solução, a gente arruma outra, hein? Fiquem. É isso aí. Só um segundinho que eu estou reconectando aqui. Só um segundinho. Ótimo. Enquanto isso, eu vou incentivar a turma aqui, gente. Ó, tem dúvida, tem perguntas, podem colocar no chat, tá? Aqui, ó, podem colocar suas perguntas no chat. Vou botar aqui, botar lá também nas plataformas todas, ó. Vamos interagir, fiquem à vontade. Podemos tentar ir falando enquanto isso, quem sabe a gente consegue enquanto isso, vamos dar continuidade Isso. aqui. Vamos lá, então. Estou reconectando aqui os. Você estava respondendo a pergunta, né? Por que as empresas devem considerar investir em startups, né? Por meio de Corporate Ventures Capital. Perfeito. Então, como eu estava comentando, né, o Corporate Venture Capital ele cria enfim, uma estrutura, uma estratégia que dá, enfim, uma camada de relacionamento com essa startup que é muito mais ágil, muito mais flexível do que uma corporação tem normalmente, né? Então isso, vamos dizer assim, de alguma forma ele facilita esse processo de relacionamento e a partir daí você tem, enfim, como eu dizer assim, mais facilidade para acessar as startups. E as startups se sentem mais confortáveis também em estarem, enfim, eventualmente se relacionando através desse canal. Então acho que é um meio de comunicação, não só de comunicação, mas enfim, de gestão, de agilidade, que facilita muito a efetividade do processo de investimento dessa corporação e também da geração de sinergias entre elas, né? Ah, maravilha, excelente. Então, assim, só para a gente Eu tive detalhar eu vou mais um pouco. desconectar. Tá, pode. Vai trocar aí, né? Excelente. Então ele está voltando, tá, gente? Para a gente ter uma boa conexão, uma excelente conexão. Tendo dúvidas, podem colocar as dúvidas no chat, tá? Ou dúvidas ou perguntas além do que a gente está falando aqui, mas dentro do tema, tá, gente? Fiquem tranquilos. Vamos lá, agora tá aí. Chegou aqui. Mas eu tô Muito grandão, bom. quem tem que ficar grandão é ele, ó. Aí, ó, tô te ouvindo, te vendo super bem. Ótimo, que Maravilha. bom. Ficou fantástico, Cássio. Você me Muito ouve bom. bem, né? Também, tá perfeito. Agora tá bem melhor, acho. Excelente, maravilha. Mas vamos lá então, Cássio. Continuando aqui, você respondeu pra gente essa pergunta aqui, né? Assim, quais são os benefícios que você vê para as empresas que né, adotam esse modelo do Corporate Venture Capital? Quais são os benefícios que ela traz? Então, basicamente, né, traz uma grande oportunidade como se diz, da corporação, ela inovar seu negócio, né? Esse é o principal motivo, né? Não é o único, como eu já comentei anteriormente, existem estratégias também de geração de demanda, mas, sem dúvida, a inovação, ainda mais atualmente, né, como você comentou, com as transformações tecnológicas, com a inteligência artificial, tem se tornado cada vez mais, vamos dizer assim, demandantes por esse processo, né? Então, ele consegue, através de Corporate Venture Capital, ter acesso, né, acesso às inovações tecnológicas, acesso a todo esse ecossistema, né, enfim, de inovação que está acontecendo,
e com isso consegue, de alguma forma, vamos dizer, absorver para o seu próprio negócio. Esse é o principal, né, um dos grandes objetivos que uma corporação tem quando ele vai, né, se relacionar com uma startup. É buscar realmente estar mais próximo do ecossistema para conseguir, né, inovar e transformar seu próprio negócio. Bacana. Só para ver se eu entendi, eu não sou do universo das startups, tá, Cássio? Tá bom? Então, peço perdão aí Fica se eu tranquilo. fizer alguma pergunta aqui que não tiver muito coerência. Você pode ficar à vontade para puxar minha orelha, tá? O pessoal que está Não, assistindo também. Mas assim, você falou que tem a Venture Capital tradicional. Que na realidade ali o objetivo é investir em startups. Retorno financeiro exclusivamente. Certo? perfeito, exatamente. Quando a gente fala do Corporate Venture Startup, nós estamos falando o seguinte: eu vou investir em você, porque além de ter um retorno financeiro, eu quero que a minha empresa seja beneficiada com a sua solução. Exatamente, essa é a ideia. Simplifiquei bem ou é basicamente isso? Não, resumidamente está perfeito. Tem várias formas de você fazer isso, mas o objetivo é esse. Ótimo, ótimo. Então, assim, eu gosto de me alinhar também para ver se eu não estou, né, passando, pegando o entendimento errado. E assim, quais são os passos iniciais para as empresas que querem começar a atuar com Corporate Venture Capitals? Tá. Porque Bom, porque é o seguinte, tem muita tecnologia no mercado, né, Cássio? Eu vou fazer uma outra pergunta depois, mas tá. primeiro vamos focar nessa aqui de como que deve se iniciar. Excelente pergunta, assim, porque a fase de preparação, eu diria, é uma das fases mais importantes quando você vai estruturar um corporate venture capital. Um erro muito comum, se eu fui pesquisar, estudar os benchmarks internacionais, Estados Unidos, Europa, Israel, é justamente quando as empresas resolvem, né, criar o seu corporate venture capital sem se prepararem adequadamente. Isso normalmente leva ao fracasso, né? Por quê? Porque no final do dia, a empresa primeiro precisa entender claramente o que ela busca, quais são os resultados, né? Tem que alinhar as expectativas, né? Uma coisa até que para toda corporação que a gente vai, né, apresentar um projeto de corporate venture capital, a primeira coisa que eu aviso todos os executivos, falo, olha, a primeira coisa que vocês vão ter que saber é o seguinte: os 3 primeiros anos só vai ter notícia negativa, tá? Notícia positiva é a partir do 5º ano em diante. Por que isso? Porque assim, eu falo, o que vai dar errado, dá errado logo. O que dá certo demora, entendeu? Então é a famosa curva J que a gente tem, né? Que é justamente isso, né? O resultado é negativo primeiro para depois começar a virar positivo e assim aí lá na frente tem um grande resultado, né? Então começa por aí, é uma coisa que normalmente, né, as corporações não estão acostumadas, né? A corporação está acostumada com resultado imediato, né? Resultado trimestral, eu falo, o horizonte mais longo que a empresa normalmente tem é o ano, né? Final do ano, o budget anual e por aí vai, né? Então você começa a perceber que existe uma mudança de mentalidade, né, para se preparar para isso. E aí vem a segunda questão, que é a questão cultural, né? Você tem que também trabalhar a cultura da empresa, os seus executivos, não só os executivos, mas todo mundo que for de alguma forma se envolver com essa iniciativa, porque é muito diferente, né, a forma como você se relaciona com uma startup e como você se relaciona com o fornecedor, né? Esse é um erro muito comum também. Às vezes a empresa vai lá, né, busca uma startup e aí põe no processo de contratação de qualquer fornecedor normal. E normalmente isso não dá certo por N motivos, desde coisas básicas, como por exemplo, eu lembro um cliente, né, quando a gente foi ter as primeiras conversas, a primeira pergunta que eu fiz para ele, né, falou, a gente quer trazer uma startup para contratar, enfim, tudo mais. E a pergunta que eu fiz para ele foi, bom, mas me diz assim, quais são os requisitos, né, que a sua empresa tem para contratação de fornecedores? É básico, Cássio. Basta ter balanço de 5 anos, auditado, né? Eu falei, bom, esquece, né? Tem uma startup que nem tem 5 anos e é auditado muito menos ainda, né? Então, por aí você já percebe que realmente, né, já tem um choque aí, muitas vezes, que acaba, de alguma forma, né, como se diz, impedindo que realmente se faça inovação. Tem todo esse trabalho que você tem que fazer, né, e como eu falei, de primeiro preparar, né, o mindset da empresa para poder se relacionar com startup. Mas não é só isso, né? Você também tem que criar uma tese, né? Você tem a partir de um planejamento estratégico, um planejamento estratégico de médio e longo prazo, não é só um planejamento estratégico de curto prazo, é buscar, enfim, definir qual que vai ser a tese, onde você vai investir, por que você vai investir, como você vai investir,
né, enfim, ter todas essas respostas, porque isso vai dar os fundamentos quando você for ao mercado buscar startup. Outro ponto essencial, você tem que ter gente que saiba fazer isso, né? Isso é um erro muito comum. A gente vê às vezes empresas que falam, pega meu time de M&A, que está acostumado a comprar empresa para fazer esses investimentos. Então, erro crasso, né? Porque não tem nada a ver com M&A, né? É outro assunto, entendeu? E por aí vai. Eu tenho um hall de coisas, né? Eu falo assim, a gente tem aí, né? Foi acumular experiência, estou há mais de 10 anos fazendo isso, um hall de coisas, né? Por que dá errado na iniciativa de CVC, né? Infelizmente, algumas empresas ainda não aprenderam a lição, tá? Sim. Mas, aos poucos, a gente está tentando mostrar, né, e por aí convencer elas, né, de como fazer. Acaba que muitas empresas, como você falou, Cássio, elas devem buscar, não se atentando para essa curva de aprendizado das startups, né? Que existem. Como nós estamos falando com tecnologia, que nós estamos em mudança contínua, da noite para o dia, nós temos solução nova e que a empresa tem que se adequar às soluções e por aí vai. Então, tem muita coisa que dá incerteza nesse universo, né? Então, as empresas têm que entender que o retorno, como você falou, não é da noite para o dia, né? Existe um tempo aí de aprendizagem, né? De desenvolvimento, de erros, de fracassos e por aí vai. Pode continuar, estava continuando? Tá. Desculpa, só um segundinho aqui. Hoje a Lady Murphy está atacando, tá? Porque agora também a bateria isso acontece. Hoje está tudo dando errado, é impressionante. Parece que estou conseguindo conectar aqui, porque senão eu vou ficar sem bateria para ajudar. É tudo. Chega final de tarde. Faz parte. Já acaba tudo aqui. Só um segundinho, desculpa. Não, fica tranquilo. Vamos lá, mas agora vai dar certo esse negócio aqui. Pronto. Inclusive, vou ver aqui agora, tem algumas perguntas. Tá. Deixa eu só conectar aqui no carregador aqui. Vamos lá, hein, gente. Lembrando, podem colocar suas perguntas aí no chat, tá? Que no final não, durante o bate-papo, eu vou intercalando algumas perguntas minhas, né, que eu preparei aqui, com as perguntas de vocês, tá? Então, tirem as dúvidas. Pronto, agora problema resolvido. Maravilha. Você ia continuar, eu te interrompi, Cássio. Você ia... Não, tranquilo. Acho que, assim, estava falando sobre a questão de como estruturar um CVC, né? Uhum. Então, né, já comentei sobre a questão cultural, a questão de estruturação de tese, depois ter as pessoas certas que saibam fazer, né? Isso tem experiência, né? Investimento, uma das coisas que eu lembro que me marcou muito quando eu comecei a atuar nessa área já há muitos anos atrás, conversando com um investidor com muita experiência, enfim, track record enorme, positivo, ele me comentou assim, olha, investimento é um processo de pattern recognition, né? Reconhecimento de padrões. E isso você leva muito tempo para conseguir adquirir, né? Não é do dia para a noite. Tanto que eu falo assim para todo mundo, muitas vezes as pessoas me procuram, Cássio, eu quero, né, começar a fazer gestão de investimentos em startups. Como é que eu começo? Né? Eu falo, começa fazendo, se possível até com capital próprio, né? Não capital de terceiros, porque quando você tem, né, gestão de capital de terceiros, você tem uma responsabilidade muito grande. Não que seu dinheiro você não vai cuidar, óbvio, pelo contrário, você vai cuidar, mas para você adquirir experiência, gente, tá? Eu falo, qualquer um que está fazendo isso há menos de 5 anos, ainda tem que estar aprendendo. Mas como é que eu faço para aprender? Eu falei, faz junto com outros investidores, mais experientes que você. Esse é o processo, né? O processo para você aprender a fazer, primeiro eu tenho que fazer junto com alguém que já faz isso há muitos anos, até adquirir essa experiência que me capacite a poder, aí sim eu pensar em fazer sozinho e principalmente fazer com capital de terceiros, né? Antes disso, gente, é receita para o fracasso, tá? Porque não adianta, a gente vai cometer erros, faz parte de cometer. Por mais que você falar, tem livros, por exemplo, eu escrevi, né, 2 livros sobre investimento anjo, escrevi um livro sobre corporate venture capital, justamente para compartilhar o que eu podia compartilhar. Mas eu digo assim, tem uma coisa que não tem como você escrever, né, que é a experiência de fazer, né? Ver, eu já vi nem sei quantos milhares de startups, né, recorrentemente, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de treinamento, né? Que é justamente isso. Treinamento de inteligência artificial é você botar lá milhares de exemplos para que ela aprenda a fazer, né? É como a gente, ser humano, aprende também, né? Até já me falará, mas então logo a IA vai substituir. Talvez, não sei.
Eu acho que ainda vai demorar um pouquinho, porque não é tão trivial assim, não é só o pattern recognition, mas é um pattern recognition bem avançado, né? Porque já vi muitas pessoas tentando fazer, não, então eu vou fazer aqui um modelo, né, um scorecard para avaliar startups. Né? Olha, eu já cometi esse erro, admito, lá atrás, né, tentei fazer isso e descobri que não dá certo, não adianta, né? Porque tem variáveis que são muito imponderáveis e que cada caso é um caso único. Então você fala, vou parametrizar aquilo, não tem como você parametrizar. Claro, tem algumas variáveis que você pode tentar mapear, que são padrões, podem, mas, por exemplo, tem uma que é muito difícil, que é o perfil do empreendedor. Né? Ok, posso tentar parametrizar? Posso, experiência anterior, uma série de critérios. Não estou dizendo que não dá para fazer nada, dá, até bom que tenha. Mas no final do dia, tem algo ali que é imponderável, entendeu? E que esse imponderável, que às vezes é o que faz a grande diferença, né? E no final do dia, assim, a gente sabe também que, assim, é óbvio, tem as boas práticas, que você tem que saber que você tem que ter portfólio, tem que ter, né, enfim, diversificação, tem uma série de estratégias que você tem que usar que são boas práticas, né? Mas, novamente, né, a experiência, ela conta muito e faz muita diferença isso, né? A história mostra claramente isso, né? Então, enfim, acho que é o ponto-chave aí para você conseguir, né, ter uma boa chance de sucesso nessa estratégia, entendeu? Maravilha, Cássio. E assim, esses investimentos, né, essa estratégia das Corporate Venture Capital, elas têm que estar alinhadas com seus objetivos estratégicos, né? Então, assim, qual a sua dica? Qual a sua dica que você dá para as pessoas para identificar realmente startups promissoras que estejam alinhadas com esse objetivo? Porque nós vemos várias soluções no mercado aparecendo ao mesmo tempo. Várias startups que têm soluções parecidas, mas não, cada uma tem a sua exclusividade, o seu diferencial. Mas como que as empresas podem buscar realmente as startups que estão alinhadas com o objetivo estratégico delas? Então, normalmente, aí parte-se da tese, né? Quer dizer, você tem que desenhar uma tese bem elaborada, né? Bem estruturada, que vai... E até antes da tese, na realidade, né? Eu falei, vem o planejamento estratégico, e associado ao planejamento estratégico, muitas vezes, a gente mapeia quais são os desafios estratégicos que essas companhias enfrentam, né? Porque uma estratégia de corporate venture, ela pode ser tanto, eu digo, né, proativa, no sentido que é uma estratégia para o que eu quero como empresa me expandir, eu quero crescer, eu quero, enfim, né, ampliar meu negócio, quanto pode ser uma estratégia defensiva, que é como é que eu me defendo das transformações e disrupções que estão acontecendo para não matar o meu negócio, né? Então, e pode ser até combinação das duas, né? Você fala, bom, vou ter uma estratégia, eu sei que estão acontecendo coisas que, se eu não tomar cuidado, vão me acabar comigo, né? Como se eu também, além disso, quero fazer o contrário, né? Eu quero pegar essas disrupções que estão surgindo, aproveitar delas e eu ser o disruptor, né? Eu não vou não vou querer ser disruptado, eu vou querer disruptar o mercado, né? E com isso até me expandir, conquistar até meus concorrentes aqui, né? Disruptar eles. Enfim, então você tem que fazer todo esse trabalho prévio para conseguir mapear isso, desenvolver isso, desenhar isso, porque com isso aí você tem uma tese robusta que aí sim vai te permitir você conseguir fazer justamente esse matching de quais são aquelas startups que têm o potencial de suprir aquilo que você está buscando. Né? Então, novamente, aqui, né, a preparação, essa preparação de estruturação, ela é essencial. Porque senão você vai a campo. Agora, só isso é o suficiente? Cássio, tem aqui uma tese maravilhosa tal. De forma nenhuma, tá? Porque também, assim, o acesso às startups então, quando eu digo as startups, as melhores, né? Os melhores empreendedores. Ele não é simples, é fácil, não, mas para uma corporação, como eu expliquei para você. Os empreendedores, eles enxergam a corporação como um gigante, um mamute lento, pesado, né? E eles muitas vezes, né, desprezam, falam, não interessa, por mais que às vezes pode ser um baita cliente, pode. Mas, no final do dia, ele fala, não, deixa que eu vou disruptar ele e eu vou, não preciso dele, entendeu? Então, assim, por até um exemplo prático, eu tive um caso uma vez, estava assessorando uma corporação, a gente desenhou essa tese, desenvolveu, e aí comecei a mapear no mercado que tinha, né, que startups tinham enfim, a solução que poderia atender, né, uma das teses que a gente tinha desenhado.
E aí, né, através da rede de relacionamento, e aí tem muito questão de relacionamento, isso é uma coisa bem interessante. Por mais que a gente está falando do mundo da tecnologia, esse é um mundo que vive de relacionamento, tá? Eu conheci as pessoas, uma conhece a outra, indica, porque é muito indicação, conhecer... É networking puro, né? Está falando de pessoas puras, e associado à reputação, né? Eu diria assim, é um networking principalmente associado à sua reputação, né? E isso também é outro erro clássico, né? Eu lembro que umas primeiras empresas que quando eu fui pesquisar lá fora, né, os benchmarks internacionais, um gestor me comentou exatamente isso. Ele falou: olha, Cássio, o maior erro que a gente cometeu de cara, que nós éramos a empresa mais reconhecida no setor aqui na Europa. Todo mundo conhece a gente. Aí a gente fez um mega lançamento, nosso CVC, saiu em TV, rádio, fizemos uma mega, enfim, uma empresa gigante e tal. E achamos, né, que no dia seguinte a startup está fazendo fila na nossa porta para conversar conosco, né, tal. Lê do engano, entendeu? Lê do engano. Pelo contrário, quando a gente ia a algum evento que tinha startups, as empresas fugiam da gente. Porque falavam isso: vocês são um mamute, eu não quero um mamute aqui, né, vai me esmagar, entendeu? Então, é uma lição muito importante para as corporações. Então, a humildade de saber que não é nesse ecossistema, talvez elas tenham uma reputação negativa de partida. Então, elas vão ter que construir uma reputação positiva. Mas voltando àquele caso que eu estava comentando, então, nesse caso dessa empresa, né, eu fui, através da relacionamento com uma PM, descobri um empreendedor. Era um empreendedor que já tinha um track record, né, fantástico. Né? Eu tinha, só para você ter ideia, já vendido uma startup dele para o Google, feito mais 2 startups, vendido um baita de sucesso, já estava na 4ª startup, imagina, um track record fantástico. Né? É o tipo do empreendedor que, assim, ele estava montando nesse 4º negócio, mal tinha uma ideia, um PowerPoint, já tinha 2 fundos que já tinham investido nele. Não quer nem saber o que você vai fazer, tá aqui o dinheiro, tá aqui o meu cheque, tá? Natural, pô, o cara que já teve 3 exits de sucesso, qualquer um vai querer investir nesse, né? Então, dinheiro, nesse caso, cara, não vale nada, entre aspas, né? Porque para ele já tem dinheiro. Eu fui chegar, conversar com ele, né? Me apresentei, ele falou: não, eu já ouvi falar sobre, né, você, tal. Enfim, fui indicado, lógico, por alguém que essa reputação me indicou para falar com ele. Cara, super bacana, tal. Mas falou: olha, Cássio, eu já tenho... Aí ele me contou, falou: eu já estou com 2 fundos, já investiram, né, em mim, não preciso de dinheiro, né, tal, né, quem sabe futuro. Mas eu tinha interesse estratégico. E aí, claro, eu fui conversando com ele e falei: olha, mas não estou falando que o dinheiro é só o meio. Deixa eu te mostrar o que a gente pode agregar para você. Comecei a mostrar a oportunidade de levar o produto dele para certos clientes, para certos canais que essa corporação tinha, um know-how mercadológico que essa corporação podia ajudar nele, que ele, enfim, ainda estava explorando, e por aí vai. Fui mostrando todos os fatores que poderiam contribuir para o negócio dele. Né? Não, novamente, dinheiro não importava nessa história, entendeu? Então, para entender que a lógica é muito diferente da lógica que normalmente, né, as corporações estão acostumadas, falando: eu sou poderoso, eu tenho aqui, né, milhões, tem milhões de... Cara, isso, normalmente, para o empreendedor, muitas vezes não significa absolutamente nada. Até porque, assim, quando você compara o mundo de corporate venture capital com o mundo de venture capital, ainda corporate venture capital é muito menor. 20%, 25% está chegando do total do volume de investimento. 70%, 75% são os venture capitals que investem, né? Então, o cheque, às vezes, de uma corporação, o cheque está pequeno, entendeu? Então, tudo isso para mostrar que, assim, a corporação tem que, né, muitas delas, descer um pouquinho do pedestal, né, e falar: olha, aqui a conversa é outra, tá? Então, é um trabalho difícil, mas, novamente, quem está disposto, quem tem a humildade, quem tem visão, entendimento, sim, né, vai conseguir ter sucesso, né? E o seguinte, você até comentou aí, né? Tem muitas empresas que investem não no negócio, mas sim no empreendedor. Já olha ali, já sabe que vai sair alguma coisa boa dali, porque a experiência passada foi boa. Tem uma pergunta aqui tem uma do Rafael Boldrini, que nos conectou aqui, Cássio, está aqui com a gente. Maravilha, grande Rafael. Ele fez uma pergunta aqui, mas eu acho que nós já respondemos, né? Para quem pretende iniciar um CVC, Cássio, quais seriam as suas principais dicas? Você tem alguma coisa a mais para falar sobre isso ou naquele nosso assunto? Bom, acho que eu já falei, né, várias delas, né? Isso. Mas assim, eu acho que talvez que eu pudesse complementar de tudo isso que eu já falei, né?
Assim, complementar e reforçar, né? Acho que buscar conversar com todos os agentes do ecossistema, né? Se aproximar, entendeu? Entender como esse ecossistema funciona, né? Buscar construir esses laços, esses relacionamentos, né? Apoiar, entender também que assim existe uma relação comum aqui de muito você apoiar, ajudar sem esperar nada em troca, não imediato, claro. A gente sabe que a troca tem que existir em algum momento, né? Uma relação só unidirecional não se sustenta, né, a longo prazo, mas muitas vezes, quantas vezes eu já dei mentoria para empreendedor, só para ajudar a orientar ele, né, dar uma direção, enfim, mesmo que eu não tivesse nada ali para ganhar com aquilo, mas porque realmente eu queria apoiar e ajudar. Da forma como também foi ajudado por vários outros investidores, ou vários outros players do mercado também. Então, acho que é uma troca indireta, mas tem que saber que esse é um ecossistema que funciona desse jeito, né? Aquela, né, empresa que entra já uma relação que às vezes é comercial direta, sabe? Tipo, não, daqui que eu te dou isso aqui, cara, você não vai ser bem visto, não, entendeu? Você fala, pô, peraí, não é assim que a gente funciona, sabe? Então, novamente, né, é uma cultura diferente, é um modelo diferente, então acho que essa é uma dica que eu dou a mais além das que eu já comentei, né? E ele pergunta também, até pede aqui né, quais são as principais modalidades de investimento e tipos de contratos utilizados. Perfeito, acho que é uma boa pergunta também. Bom, assim, os contratos mais usuais, as modalidades mais de investimentos, são assim, em estágios bem iniciais, a gente se usa uma chamada, internacionalmente se chama de nota conversível. Aqui no Brasil, o instrumento jurídico mais usual é chamado mútuo conversível, né? Que é o quê? O mútuo, né, um contrato de empréstimo, né, mas não é objetivo, não estou emprestando para ter dinheiro de volta, isso não me interessa, né? Isso aí não é o retorno que se busca. É muito mais um meio jurídico só para você não se expor demais no estágio inicial, né? E também ser um instrumento mais simples, mais fácil, uma transação societária mesmo. E aí, dando o negócio evoluindo, enfim, passando por rodadas novas, aí você vai converter em participação societária. E, claro, para aquelas startups já mais maduras, que já estão em fase de evolução, você tem um contrato de investimento em participação societária direta, né? Então, você vai se tornar um acionista dessa empresa e, a partir daí, você vai ter participação, vai ter toda uma governança, um conselho de administração, eventualmente o investidor pode ter um assento nesse conselho, aí tem todo um regramento aí bastante extenso. Essa questão é importante também, a questão da estrutura jurídica, ela é muito importante, né? A estrutura jurídica dos contratos, essa governança, porque é uma relação de muito longo prazo, uma relação que normalmente o horizonte é de provavelmente 5 anos, ou às vezes mais, né? E com cenários, né, dos mais diversos possíveis, o que pode acontecer nessa jornada. Então você tem que sim, né, buscar, também não adianta querer, né, reinventar a roda ou criar um modelo totalmente distinto que o mercado está acostumado, né? Porque isso não vai ser aceito, entendeu? Então, também a gente viu corporação que já vinha assim, eu quero exclusividade, né? Eu quero compartilhar propriedade intelectual, eu quero, enfim, esquece, entendeu? Não vai rolar, tá? Não estou dizendo que a corporação tem que buscar defender, claro, os seus interesses, sim, mas dentro de uma forma, uma prática que seja aceitável por esse mercado, senão simplesmente vai ser excluída e rejeitada. Como eu já comentei, né? Para quem é empreendedor que é bom, dinheiro tem sobrando, entendeu? Então, se você quer ter os melhores empreendedores, tem que saber que você tem que também se adequar, de alguma forma ao que eles estão entendem como boas práticas, né? Ótimo, excelente. Gostei aí da resposta. E tem aqui tem uma pergunta que eu vou fazer aqui da Carolina, mas antes da Carolina, eu queria até perguntar, né? Vamos aproveitar que nós temos aqui uma autoridade na área das startups aqui. Fala pra gente assim, se puder falar, lógico que tem coisas que a gente não pode falar, né? Porque senão revela segredos. Mas assim, quando você, ô Cássio, está avaliando uma startup, vamos pegar aqui, o Rafael Boldrini bateu na sua porta ali. Você é você é uma empresa, você trabalha com esse modelo, né? Você tem um venture, corporate venture capital. E quais são os itens mais importantes que devem ser avaliados na startup? Porque a gente tem que preocupar muito com a sua durabilidade. Se, por exemplo,
os sócios não são pessoas que têm um histórico ali de inicia e para, vamos dizer assim, né? O que você olha, você pode falar para a gente desses Claro, critérios? não, estou totalmente transparente. Assim, o mais importante é, como eu já comentei anteriormente, são as pessoas, né? São os empreendedores. Empreendedores e empreendedoras também, né, obviamente. Então, a gente vai olhar o perfil deles, né? Perfil, assim, primeiro, por exemplo, normalmente tem mais de um empreendedor, normalmente são 2 ou 3. São pessoas complementares, né? Temos de competências, de conhecimento. São pessoas que têm capacidade de execução, né? Não é só ter uma ideia. Eu falo, né? Ideia vale pouco, o que vale é transformar aquilo em um negócio real, né? Eu sempre uso o exemplo do Nubank, né? O Nubank começou como o quê? Como um cartão de crédito, né? Eu falo, o que tinha de genial nessa ideia, né? Cartão de crédito tinha uns montes, não é verdade? Como tem até hoje. É o que está por trás daquilo, né? Então, você vê que a diferença realmente quem faz é o perfil do empreendedor executar aquilo, né? Que teve a visão, né, da oportunidade, né? Na época, viu que você abrir um cartão, ter uma conta no Brasil era muito burocrático, era complicado, né? Muito inacessível para muita gente, né? Enfim, e aí com isso ele falou, não, eu vou mudar a experiência das pessoas, né, obterem o seu cartão de crédito, depois abrir sua conta bancária. E você vê o sucesso que isso teve e está tendo até hoje, né? Então, enfim, a primeira coisa, sem dúvida nenhuma, é o perfil desse empreendedor, né? Se a gente acha que é alguém que vai conseguir realmente executar aquilo de uma forma brilhante, se adaptar, uma capacidade de adaptação, de escuta ativa, enfim, tem uma série de itens aqui que a gente vai procurar avaliar para ver. Óbvio, vamos ver outras coisas, não é só o empreendedor, não, mas eu falei, é o mais importante, sem dúvida. Vamos olhar, o negócio tem inovação, né, é um negócio que realmente gera diferencial efetivo, né, cria chamadas barreiras de entrada, que não é fácil de ser copiado, qualquer um vai fazer igual rapidamente, né? Então, isso é muito importante também. Entender também o tamanho de mercado. É um mercado significativo, né? Porque é um negócio que pode ser muito bom, mas se for de um nicho, não vai escalar, vai ser limitado, né, o crescimento dele. É outro aspecto que a gente olha. Olhar, inclusive, nesse mercado, qual que é o tamanho dessa oportunidade. Né? Essa coisa, vamos dizer assim, o que ele quer resolver, né? A necessidade, a oportunidade que ele vê, é uma necessidade real, né? Existe uma dor grande, né, que a gente fala, desse cliente, é só uma coisa bacana, mas não é aquilo que o cliente vai se dispor. Porque o ser humano tem uma questão importante, né? Nós, naturalmente, isso é instintivo, né? Já li um artigo de uns pesquisadores nessa área, nós somos resistentes à mudança. Todos nós. Tem uns mais, outros menos, né? Tem pessoas que até se aventuram um pouco mais, né? Tem os chamados early adopters, né? Que, né, estão dispostos a fazer, mas a maior parte do nosso é resistente à mudança. As pessoas só mudam quando aquilo ou traz um benefício enorme, né, um benefício que justifique muito aquilo, ou que, né, uma necessidade, né? Puxa, não tem jeito, eu vou ter que, né, ter que me adaptar, né? Então, para isso, eu falei, você tem que realmente ter uma solução que vá gerar, né, esse movimento de mudança que você está buscando promover para esse mercado, efetivamente, né? Então, enfim, essas são características que a gente tem que olhar, né, mínimas, que vão, vamos dizer, né, dar uma perspectiva de um potencial de negócio. E, obviamente, depois você vai olhar, depende do estágio de negócio, quais são os seus números, os KPIs, como a gente fala, as métricas da startup, para ver, né, a validação dela, e por aí vai, né? Tem que ver, enfim, uma série de outros fatores, tá? Maravilha, assim, não é da noite pro dia também que a gente aprende isso, né? A gente tem que ter um feeling, tem que fazer um treinamento para poder entender e tudo mais. Mas eu achei, assim, uma pergunta interessante o pessoal poder avaliar e buscar também, né, mais conhecimento na área. Tem uma pergunta aqui da a Carolina que eu falei que ia fazer agora, que é o seguinte. Cadê a pergunta dela? Chegou mais algumas depois. Boa noite. Como evitar conflito de interesse entre a startup e a empresa investidora, considerando esse modelo? Você falou um pouquinho aí, né? Às vezes a negociação, mas se quiser completar mais alguma coisa. Eu acho que excelente pergunta essa, porque realmente é complexo muitas vezes, né? Eu acho que, assim, a primeira coisa é transparência, né? Transparência absoluta, tá? De ambos os lados, né? Tanto da corporação quanto do empreendedor, né? Então,
muitas vezes, né, a corporação, ela, por exemplo, tem uma área de pesquisa e desenvolvimento interna na empresa. É comum, normal, tem que ter mesmo, faz parte. E aí, se ela começa a olhar startups que, vamos dizer, de alguma forma estão desenvolvendo soluções que também estão desenvolvendo de casa, ela, no mínimo, tem que deixar claro isso, né? Porque senão pode futuramente aparecer, pô, mas espera aí, você veio aqui me fuçar meu negócio para depois me copiar, né? Então, começa por aí, né? E por aí vai. Então, eu acho que assim, para você mitigar qualquer conflito de interesse, é transparência absoluta, né? Em todos os aspectos, entendeu? Então, você vai ser... na minha tese, ela prevê aquisição futura, quero adquirir essa startup futuramente. Então, tem que ser transparente. Obviamente que vai ter, vamos dizer assim, como diz assim, contrapartidas com relação a isso. Talvez nem todo mundo tenha interesse nessa tua proposta, mas não adianta você fazer aquela coisa meio escondida, sabe? Não vou contar, que senão o cara não vai ter, mas eu invisto aqui, depois eu ponho uma cláusulazinha ali no contrato para depois pegar, sabe? Cara, você pode ter sucesso fazer isso uma vez. Porque, assim, se é que você vai conseguir depois passar, né? Conseguir, né, fazer esse jeito. Porque a hora que o empreendedor perceber isso, ele vai contar para todos os empreendedores: ó, não vai lá não, que os caras lá, eles querem dar um nó em você, entendeu? Acabou tua reputação, tá? E a partir daí esquece, entendeu? Ninguém mais nunca vai querer falar com você, entendeu? Então, novamente, acho que para mim é transparência absoluta em tudo, né? Por exemplo, eu tenho um cuidado, falando com o investidor, às vezes aparece uma startup que pode ter, às vezes, ter um produto, uma solução parecida com alguma startup que eu já investi, né? Primeira coisa que eu faço, até às vezes eu já tive casos, o cara começa a falar, não, vou falar, cara, para um pouquinho, deixa eu só te falar uma coisa. Acho que é importante você saber, ó, já investi uma startup assim. Se você acha que tem um conflito de interesse, vamos parar a conversa aqui, tá bom? Para você não se sentir, né, que eu estou pegando informação sua para levar para outra. Eu nunca faria isso, obviamente, né, depende da coisa, mas, né, acho que a gente tem que tomar esse cuidado. Afinal, eu falo, minha reputação menor vem em primeiro lugar, entendeu? Então, novamente, para mim é transparência absoluta em todos os aspectos. Fantástico. Inclusive, você até comentou aí sobre a transparência. E é prática dentro desse universo, por exemplo, eu invisto numa startup e coloco uma cláusula com preferência de compra. É diferente do que as empresas tentam passar a perna na startup? Ou você não vê dessa forma? Acha também que Não, é. então, quando você põe uma preferência de compra, automaticamente você está dando um direito para essa empresa que indica o interesse da compra da aquisição dessa startup. Uhum. E isso, assim, pode ser que para alguns empreendedores não interesse. Ele fala, não quero que você tenha preferência, eu quero a melhor oferta a levar, entendeu? E se você tiver preferência, tudo bem, não é assim que você vai pagar o melhor valor, mas outros compradores podem falar, não me interessa nem fazer uma oferta porque o cara tem a preferência, entendeu? Sim, sim. Então, precisa ficar claro. Agora, isso impede de fazer negócio? Não, obrigatoriamente. Às vezes você pode chegar e negociar uma cláusula também, né, junto com essa preferência de um lado, também um direito de, Uhum. que chama de put, né, de empresa falar, ó, então você vai ter que me comprar também por um valuation mínimo de tanto. E que para o empreendedor pode ser um excelente negócio, né? Às vezes, poxa, nem todo mundo precisa ser um unicórnio, né? Fala, poxa, se você falar assim, negocia lá um acordo que, né, você fala, vou futuramente vender por 20, 30, 50 milhões, às vezes, né, depende do valor que você negocie, mas já pode ser um excelente negócio, né, entendeu? Para o empreendedor, entendeu? Sim. Então, novamente, acho que tudo, novamente, tem que ter transparência em todos os momentos, né? Clareza do que são os objetivos de cada um e ver se faz sentido para ambos. Se fizer sentido para ambos, excelente, né? Vai ter uma relação muito positiva. Se não fizer Ganha-ganha, né? sentido para um lado, cada um segue seu caminho, né? É isso aí. Tem que ter uma relação ganha-ganha, né, Cássio? Uma relação de transparência que ambos sintam que aquilo é positivo, entendeu? Aí Sim. você consegue sim, né, evoluir de uma forma positiva, né? Ó, Valdemir, desculpa, Valdemir Silva, tem uma ideia de negócio. Mas como formatar essa ideia em um negócio rentável a longo prazo? Por onde começo? A Anjos do Brasil ajuda nesse processo? Então, a gente, né, como investidor, a gente já investe normalmente em negócios já tem aí, né, um mínimo que a gente chama do famoso MVP, né, que é o produto mínimo viável,
né, que não é bem um protótipo, a gente fala porque é um produto funcional, que esteja no mercado, já tem, idealmente, até alguns clientes iniciais que estão validando aquilo, né? Esse é o estágio que o investimento anjo entra. O Corporate Venture Capital normalmente entra até um estágio posterior, ele já normalmente entra um estágio já de maior maturidade do negócio. Para esse estágio que ele está comentando, que ele tem uma ideia, tem um projeto, o que a gente, normalmente, quem ajuda esse empreendedor são as chamadas aceleradoras, né? Que justamente ajudam a tirar, né, a ideia da cabeça, do papel, e tentar ajudar a transformar e construir esse MVP. Então, eu recomendo, para esses casos, buscar aceleradoras, né? Eventualmente, pode, até antes das aceleradoras, buscar, eventualmente, apoio e orientação no Sebrae, que também apoia a iniciativa Sebrae Startups, é um programa também que apoia, enfim, iniciativas como a dele, iniciais. Enfim, aí tem vários programas que ajudam, mas aí, realmente, antes de buscar um investidor, ele tem que estruturar, construir esse MVP, ter os seus primeiros clientes, os primeiros usuários, né, cliente mais usuário, para mostrar que primeiro que ele conseguiu já construir algo, né, mostra a capacidade de execução, e também tem as primeiras validações. Aí os investidores anjo que vão investir para ajudar a levar ele para o próximo estágio, né, porque cada investidor, cada agente do ecossistema, ele trabalha em um estágio, né, então a aceleradora trabalha nesse estágio, né, normalmente tem casos um pouco diferentes, mas de transformar isso, ajudar a criar um MVP, levar para o mercado, o investidor anjo entra na fase que eu falei, já está construído isso, fazer atração para começar a preparar para ir para a escala, e aí os fundos de Venture Capital, ou Corporate Venture Capital, entram para justamente levar para a escala e o crescimento exponencial. Bacana, excelente. Então, assim, com relação a. Até falar um pouco, para fazer um merchanzinho aqui, né, Cássio? As empresas, o que que a Anjos do Brasil apoia nesse momento, então, assim, para as pessoas poderem entrar em contato com vocês? Claro. Até o Rafael Boldrini, o cara proativo pra caramba, já colocou aqui para vocês vários links, ó, anjosdobrasil.net, e botou alguns outros também. Fiquem à vontade e fala pra gente também. Eu sei que a Anjos do Brasil é uma das empresas pré-responsáveis aí. Vai ter um evento, um workshop presencial que vocês estão organizando. Fala dele também pra gente. Fala um pouquinho da Anjos do Brasil primeiro, Claro. depois desse workshop. Tá, a Anjos do Brasil ela é uma organização sem fins lucrativos, né? Hoje é a maior rede de investimento anjo nacional, a gente tem mais de 500 membros ativos, temos mais de 200 startups no portfólio, né? Já investidas. E basicamente o principal, a gente tem a gente chama de 4 pilares, né? O pilar principal é justamente a rede de investidores, que a gente faz conexão com os empreendedores. Então, para quem é empreendedor, está buscando investimento, já tem esse MVP estruturado, já tem seus primeiros clientes, usuários, entrar no nosso site lá, entrar na área de submeter sua startup, vai preencher um formulário com as informações, e aí vai passar por todo o nosso processo de análise, avaliação, e a gente seleciona todo mês, em média, 3 a 4 startups para apresentar para a rede como um todo. E aí, claro, quem escolhe startup para investir são os investidores. Tá? Mas, além disso, a gente tem um outro pilar, que é o pilar na área que a gente chama de conhecimento, que é gerar conhecimento tanto para investidores quanto para os empreendedores, ajudar eles nessa jornada, né? Conhecimento, claro, relacionado ao investimento anjo, como obter investimento anjo, como se preparar para captar, enfim. E também a gente tem a parte de formação também de conselheiros advisors, que é para investidores e executivos, também para empreendedores que já estão em estágio um pouco mais maduro e querem estruturar, né, vamos dizer assim, o seu conselho consultivo, até de administração, né? Então a gente tem toda essa parte, que a gente tem muito conteúdo, que a gente gera, fazemos em vários conteúdos, que é para ajudar os empreendedores e investidores a se prepararem, né? Além disso, a gente também tem a área de políticas públicas, né? E, por fim, uma área nova que a gente está estruturando agora, que é de impacto social, que é buscar apoiar negócios de impacto social, né? Então, enfim, assim que a Anjos Brasil hoje está estruturada, então, o empreendedor que já estiver nesses estágios maduros, vem nos procurar, ou aqueles que estão precisando adquirir conhecimento, também podem acessar nosso site, por lá você vai ter muitas informações. O site a gente está agora na fase de reestruturar ele, em breve a gente vai ter um site novo aí bem melhor, né? E, enfim, esse é o nosso propósito, nosso objetivo. Tá? Que ótimo. E assim, o Rafael até comentou com a gente, né, sobre um workshop que vai acontecer. Deixa eu até pegar aqui para ver se eu vou lembrar dele aqui, ó. Deixa só um minutinho, deixa eu voltar aqui.
Até porque é tanta coisa que eu vejo diariamente que Imagina, é muita eu, coisa, muita eu coisa. fico às vezes louco, Tá. né? É a 12ª turma de formação, certificação de conselheiro, board advisor de startups. Vai começar Isso. agora no dia 11, tá chegando, hein, turma? Semana que vem já. Essa E, formação já está na 12ª turma, como eu comentei, ela é uma formação orientada para aqueles que já estão conselheiros, advisors, uhum, investidores, até para empreendedores também, que estão buscando estruturar, né, ou atuar ou estruturar um conselho, né, pode ser um conselho consultivo, um conselho de administração, que é uma dinâmica bem diferente, né, das empresas mais tradicionais. sim, Então, essa formação busca dar toda a visão dessa jornada, né, de uma startup, é importante entender cada fase, quais são os desafios, quais são as oportunidades, entender qual que é o papel, a responsabilidade jurídica, né, enfim, como é que se agrega valor, entender, enfim, toda essa dinâmica para que aí sim você, né, tanto o lado do investidor ou do conselheiro advisor esteja bem preparado, quanto o empreendedor também, quando for se relacionar com seus conselheiros, também possa ter uma governança bem estruturada, um modelo de operação adequado, claro, a realidade da sua startup, mas também para que esses conselheiros possam ajudar a agregar valor para ela também. ó, que ótimo, maravilha. Vou até pedir pro Rafael, eu sei que ele tá aqui, Rafael, coloca no chat aí pra turma, tá? Aproveita, já coloca no chat aí o link, o pessoal poder ter oportunidade, é dia 11, tá chegando, deve dar tempo ainda. Chegamos ao final, Cássio. Infelizmente, gente, eu vou ter que marcar um outro bate-papo com o Cássio. Pode ter certeza, porque as minhas perguntas não chegaram nem na metade aqui. A dúvida são várias. Mas nós vamos respeitar o nosso tempo também, o tempo do grande Cássio. Ô Cássio, eu quero deixar aberto aqui agora para você fazer as suas considerações finais e despedir dessa turma maravilhosa que está com a gente e também daquelas que vão assistir as gravações. Não, perfeito. Bom, primeiro assim, né, só como eu comentei no começo, né, eu fui empreendedor por muitos anos, então entendo muito bem os desafios, as dores que às vezes a gente tem como empreendedor, né, e foi muito com com essa experiência minha que eu, o propósito que eu resolvi criar a Agência Brasil para ajudar esses empreendedores a superar esses desafios, né. Eu sempre deixo claro, empreender nunca é fácil, gente, tá? Vai exigir muito dedicação, muito conhecimento, enfim, muita resiliência, né? Para que você consiga superar todos os desafios que tem. Agora, para aqueles que realmente estão preparados para isso, né? Eu acredito muito que vão conseguir sucesso. Às vezes não é da primeira vez, às vezes não é da segunda vez, às vezes não é da terceira. Pode demandar tempo, várias tentativas para conseguir atingir esse objetivo, tá? Mas por isso que eu acho que o mais importante, né, é você, eu falo, né, empreender é quase que um vício, né? Não é nem, eu falo assim, não é nem algo que a gente escolha muito fazer, tipo, é quase que uma necessidade, sabe? Puxa, eu preciso E fazer isso. tem Nossa, que gostar da aventura, né, Cássio? é isso aí, exatamente. E curtir é isso, a jornada, né? Um erro muito comum, às vezes eu vejo, já recebi casos, né? Empreendedor que me procura, fala, não, porque eu quero tal, sai na capa de revista. Eu falo, cara, então você já começou pelo motivo errado, tá? Esquece isso, vai fazer outra coisa da vida que você tem mais chance. Vai jogar futebol, vai fazer outra Isso coisa. é consequência. É consequência e, sendo bem sincero, é o menos relevante, né? O mais relevante, eu falo sempre, o mais relevante de qualquer empreendedor é você estar atendendo o seu cliente, na necessidade dele, né? No final do dia é isso, né? Falar, empreendedor não tem chefe. Eu falo, tem milhares de chefes, né? Cada cliente é um chefe seu, né? Então você tem que estar preparado para isso, saber que você vai ter que atender esse chefe chamado cliente da melhor forma possível, que aí sim você vai ter chance de ter sucesso. Sim, maravilha, Cássio. Excelentes dicas, um grande bate-papo aqui. Já deixo aí aberto o nosso canal para a gente bater um papo. Até me deu um insight aqui. Eu vou lançar ao vivo. Aqui aqui nós somos meio loucos aqui de vez em quando. A gente lança os desafios ao vivo. Mas a gente até, Rafael, tá ouvindo a gente aqui também. Ajudar nessa iniciativa, mas às vezes a gente fazer aqui dentro do nosso canal da Digital Edu, que nós temos programação diárias, estamos buscando novas opções de programas também, e eu acho que cabe a cada 15 dias, por exemplo, uma rodada de X horas aqui dentro para expor algumas startups, né, para dar os pitches
seria o Momento Pitch, ou sei lá, um nome meio diferente, né? Para trazer empresas para conhecer as startups que estão apresentando. Essa é uma dica. Como o nosso programa ele é diário, nós temos aí programação contínua. Então, seria um bom canal para a gente poder conversar depois, tá, Cássio? Fica aí Bacana isso aqui, a ideia. Ô, Cássio, muito obrigado, tá? Um abraço a todo o time da Anjos do Brasil. Gratidão total. E em breve nos encontraremos novamente. Combinado? Combinado. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Prazer estar com vocês aqui. E estamos à disposição de todo mundo. Um abraço. Maravilha. Um abraço, Cássio. Tchau. Abraço a todos. Boa noite. Boa noite.